Olá, tudo bem? Eu estou passando aqui para deixar uma síntese, um resumo da lição desse novo trimestre. A lição intitulada Fazendo Amigos para Deus. A alegria de participar da sua missão. Saiba que o guia de estudos da lição da Escola Sabatina, ele é um guia para nos conduzir à Bíblia, para que nós possamos estudar a Bíblia, os seus versos, suas histórias, suas experiências e aplicarmos então a nossa vida. E quando nós falamos de participar da missão de Deus, da missão de salvar pessoas para o reino de Deus, algo é muito importante ser compreendido. Primeiramente, que não é sua missão ou minha missão salvar o mundo pecador. Esta é uma função de Deus. E Ele coloca você e a mim como cooperadores nessa missão. Ele nos chama, Ele nos dota de poder para sermos cooperadores seus. Mas é sempre Deus que vai em busca do ser humano perdido. Foi assim na experiência da minha vida e assim na experiência da sua vida também. Foi assim desde o Éden, com Adão e Eva. Deus foi atrás deles e disse: Adão, aonde você está? E é assim que acontece hoje também. Na verdade, queridos, nós viramos totalmente as costas para Deus, mas Ele virou a outra face em nosso favor. Nós fomos inimigos de Deus, mas Ele sempre foi o nosso amigo. Nós o desprezamos, mas Ele sempre nos acolheu. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos salvou por sua graça. E aí então a nossa vida se tornou preenchida, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, de forma que somente aquilo que é eterno pode preencher o vazio do seu e do meu coração. Por isso eu quero ler para você agora aqui uma frase de Santo Agostinho, que eu creio que ela resume bem esta ideia da nossa necessidade de Deus. Ele diz o seguinte: somos feitos para ti, e o nosso coração jamais encontrará descanso, até que o encontre em ti. Que frase extraordinária de Santo Agostinho. Assim, queridos, a lição desse trimestre, ela vai ser um guia para nos orientar, para nos estimular a sermos testemunhas reais e verdadeiras de Deus e ter um testemunho eficaz. Mas a primeira pergunta que vem ao estudar essa lição é: por que testemunhar? E eu gostaria de apresentar duas razões para você. A primeira razão para testemunhar é por causa do grande amor com que Cristo nos amou. O quanto fomos amados, o quanto vale essa salvação que realmente Deus operou na nossa vida. E por conhecermos o nosso passado e o nosso presente agora. O nosso passado sem Cristo, o nosso presente com Cristo, não tem como nós vivermos sem falar para as pessoas do que Cristo fez na nossa vida. Mas a segunda razão por que temos para testemunhar é por conta da crença, da convicção de que Jesus vai voltar a essa terra para nos buscar. E a certeza do retorno dele é o que nos motiva a testemunhar para as pessoas, também nos envolvermos nesta missão com Deus de ganhar almas para o reino dele. E você vai perceber que ao estudar a lição, ao continuar ali passando pelas páginas da lição, você vai encontrar modelos de testemunhos. Por exemplo, aquele endemoniado de Gadara que ele quer seguir Jesus depois que Jesus o liberta, mas Jesus diz para ele: olha, volta para sua casa, testemunha para os seus, para sua família, para a sua cidade, para os seus vizinhos. A gente vai ver também o testemunho de Maria Madalena após a ressurreição de Jesus Cristo, o testemunho de Paulo, o testemunho de Pedro, que são testemunhos que nos orientam e nos inspiram a continuar testemunhando também de Jesus Cristo. Veremos também aqui como Jesus tratava as pessoas, como que era o testemunho de Jesus para as pessoas nos seus dias enquanto ele ministrou aqui nessa terra. Nós vamos ver que Jesus olhava para cada pessoa como um candidato ao reino dos céus. Ele não desprezava ninguém, ele não humilhava ninguém, ele não rejeitava ninguém. Nem que fosse um cético como Tomé, ou mesmo uma mulher de uma reputação duvidosa como aquela que ele encontrou no poço de Jacó. Poderia ser um ladrão na cruz, ou uma pessoa de difícil relacionamento como escribas e fariseus. A todos Jesus olhava como alguém que ele queria salvar, que ele queria preparar para levar para o reino dele. Mas sabe também que vamos aprender? É que o testemunho pessoal tem suas bases. E a primeira dessas bases apresentada na lição é a oração intercessora. A oração intercessora faz com que Deus trabalhe primeiramente na nossa vida.
ou alinhando a nossa mente com a mente de Deus para que a gente tenha sabedoria de como realmente nos aproximar das pessoas e levar o evangelho para ela. Mas a oração intercessora também, ela é um instrumento que nós usamos para que Deus possa agir na vida da pessoa que você quer ver salva, que você quer ver na igreja, principalmente que você quer ver no reino de Deus. A segunda base para aqui o testemunho pessoal dentro do contexto da lição é a presença da pessoa do Espírito Santo. E não só a presença. O Espírito Santo não pode ser apenas residente na sua vida, mas ele precisa ser presidente na sua vida, ele precisa presidir, ele precisa dirigir a sua vida. E quando o Espírito dirige a nossa vida, ele nos dota com dons espirituais que vão ajudar na edificação da igreja e no crescimento do reino de Deus aqui na terra também. E Deus tem dons para todos vocês que estão me ouvindo aqui, Deus tem dom para dar a cada um de vocês. E esses dons são usados exatamente para a salvação das pessoas e para que a igreja se fortaleça cada vez mais. E cada um tem a sua capacidade de acordo com aquilo que o Espírito Santo concede, mas todos receberão dons se aproximarem de Cristo e se entregarem para Ele sem reservas. Além do Espírito Santo, nós também colocamos aqui como base, extraída aqui da lição, base para o testemunho, é a palavra de Deus. Sabe, ao testemunhar para as pessoas, nós não podemos nos limitar a apenas falar daquilo que Cristo fez na nossa vida, mas nós devemos usar aquilo que Cristo fez na nossa vida para direcionar as pessoas para a palavra de Deus, para a Bíblia. Porque afinal, tudo que Deus fez na nossa vida, Ele fez mediante o conhecimento da palavra também. E agora nós precisamos apresentar a palavra de Deus para as pessoas. E nós precisamos apresentar essa palavra para que ela seja lâmpada, seja luz para a vida dessa pessoa, lâmpada para os pés dela, luz para o caminho dela, para que seja uma semente a germinar na vida dela, na transformação do caráter e nos frutos do Espírito, para que a palavra seja pão para ela, o pão que alimenta e sacia a fome espiritual dela também, no momento em que ela está vivendo. Agora, qual é a forma que nós vamos utilizar para testemunhar, para nos aproximar das pessoas? Queridos, Jesus deixou um grande exemplo. E o exemplo que ele deixou é que ele se misturava com as pessoas, independentemente da reputação que essas pessoas tinham diante da sociedade naqueles dias. Ele se misturava com elas. Ao se misturar com elas, ele entendia quais eram as reais necessidades que elas tinham. E ao perceber essas reais necessidades, Jesus atendia essas necessidades. E ao atender a necessidade, Jesus ganhava a simpatia e a confiança dessas pessoas. E aí então ele dizia para elas: segue-me. Mas mesmo Jesus fazendo de tudo para salvar essas pessoas, ele sempre manteve o equilíbrio entre o amor e a palavra de Deus. Sabe, queridos, amor sem palavra de Deus é mero sentimentalismo, como também palavra de Deus sem amor é mero legalismo. Mas como encontrar isso na nossa vida também? Este equilíbrio entre amor e palavra? Primeiro se entregando para Cristo a cada dia, sendo ungido pelo Espírito Santo, pela orientação da palavra. E usando também os sistemas de apoio que a Bíblia orienta e que a igreja oferece. E os pequenos grupos, eles são um tremendo sistema de apoio para que a gente possa demonstrar amor cristão e ao mesmo tempo orientar também as pessoas na palavra. E quando você estiver chegando no final do estudo da lição desse trimestre, você vai perceber que o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele é também o último apelo de Deus à humanidade. É o apelo de Deus à igreja, para que a igreja se consagre a Ele, para que a igreja renove os seus votos de fidelidade e cumpra a sua missão como testemunhas de Jesus Cristo aqui nessa terra, mas também é o último apelo de Deus a uma humanidade pecadora que precisa voltar para Ele enquanto ainda há graça. É um chamado de Deus para que o seu povo, que ainda está perdido em Babilônia, saia de Babilônia e se una ao seu povo aqui nessa terra, o povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé em Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando isso acontecer, então será um único rebanho e um único pastor. E a igreja de Deus estará pronta para ser levada então para o céu. Mas, queridos, para que a gente conclua essa obra com Deus aqui, é preciso o exercício da fé. É preciso negar-se a si mesmo. É preciso se sacrificar em prol do nosso semelhante. Porque foi isso que Jesus fez. Ele deixou sua glória no céu e veio aqui a essa terra. Ele assumiu a forma humana. Ele desceu no nosso nível
para compreender o que nós passamos e para ser o nosso Salvador. Ele não pecou como nós, mas ele veio aqui viver a nossa vida, vencer em nosso lugar, para nos dar as condições necessárias para entrarmos no reino dos céus. E agora, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai precisar de fé, você vai precisar de sacrifício, de negar o seu eu para conseguir conduzir uma alma para Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa, que o sofrimento do presente não pode ser comparado com a recompensa e a glória do futuro para aqueles que amam a Deus e se engajam verdadeiramente na sua obra. Por isso eu faço um apelo a você, que nesse trimestre você ore, você se consagre e você se dedique para levar pelo menos uma alma para Cristo durante esse período. Você concorda com isso? Você aceita esse chamado? Você aceita esse apelo e esse convite? Nesse momento, né? Eu quero orar por você e por mim, para que a gente se envolva na obra de Deus nesse momento, para que a gente se consagre a Ele e para que a gente trabalhe para conduzir pessoas para o reino dele. E enquanto fazemos isso, que possamos permanecer salvos em Cristo Jesus também. Vamos orar? Pai querido, eu quero pedir uma bênção sobre esta pessoa que assiste esse vídeo nesse momento. Que ela seja motivada, que ela seja inspirada a se envolver na obra do Senhor, Pai, neste novo trimestre. Que ela entenda o seu papel como testemunha do Senhor aqui nessa terra, como alguém que foi chamada, comissionada pelo Senhor, para participar da obra que é do Senhor, Pai, porque só o Senhor pode salvar um pecador. Mas é um privilégio para cada um de nós sermos salvos por Ti, sermos chamados para nos envolver no testemunho pessoal. E que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e poder, que nos dê cada dia o privilégio da comunhão contigo e que saiamos com o rosto iluminado para falar do amor do Senhor para as pessoas, Pai. Seja através de um contato pessoal, seja através de uma ligação, seja de forma real ou virtual, que nós continuemos levando a Tua palavra, o Teu Evangelho e testemunhando. E que o Senhor nos dê o privilégio de, nesse trimestre, levar ao menos uma pessoa aos Seus pés através do batismo. E que essa pessoa permaneça dando frutos no Seu reino, fazendo outros discípulos. E quando o Senhor voltar, o Senhor possa salvar a nós e a elas, em nome de Jesus. Amém.